Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um podcast aqui na Life Shape Brasil. Continuamos aqui na Assembleia Batista, aqui em Fortaleza. Tem sido um tempo muito especial, muito agradável, um reencontro com amigos queridos. E hoje a gente tem a alegria de compartilhar aqui a mesa com o pastor Rafael Abdala. Rafael, muito obrigado por esse tempo, de verdade, por essa conversa aqui. Tenho certeza que vai ser abençoadora. E a gente gosta de ouvir histórias aqui. A gente quer saber da sua história. Conta um pouquinho pra gente quem é o Rafael. Enfim, compartilha com aqueles que não te conhecem, que eu duvido muito, mas quem é o Rafael Abdala? Ok, sou o Rafael, tenho 30 anos, sou filho do Marcelo, já falecido, e da Rosângela. Sou casado com a Ana Paula e há 3 meses e 10 dias pai do José. Eu venho de uma família de alguns conflitos. A minha família não era evangélica, não conhecia ao Senhor Jesus Cristo. 2 fatores deram o tom da minha família de origem, não da que eu formei. Sim. Primeiro, a doença do meu pai. Meu pai tinha uma tetraplegia muito grave. Ele não tinha nenhum movimento do corpo, mas não perdeu a sensibilidade. O que de um lado foi bom, ele pôde ter um filho por vias naturais, e por um outro lado foi muito ruim, porque ele não tendo perdido a sensibilidade, ele sentia muitas dores. Então ele morreu atrofiadinho, foi um final de vida muito doloroso. E a crescida doença do meu pai, a nossa família enfrentou também a falência financeira do meu avô, pai dele. Então eu cresci nesse cenário, um cenário de doença. Sim. E de uma escassez material bem profunda. Sim. Passamos por muitas e muitas restrições. E nesse cenário, você acrescenta aí a pior das escassez, que foi a espiritual. Quem conhecia Jesus, a tradição da minha família não era uma tradição ligada à fé. Sim. Bem, conheci Jesus então aos 8 anos, através da irmã da minha bisavó. Que legal. A minha tia Bisa, de nome Adília, em saudosa memória, Adília Garcia da Rosa. Fui passar uns dias de férias na roça e ela me levou na EBF, Escola Bíblica de Férias. Que legal. Lá na Igreja da Roça, lá em Celina, no interior. E ali eu tomei a minha decisão. Quando eu volto para Guarapari, então minha família já morava lá, nesse cenário da doença do meu pai, da escassez, etc., não tinha quem me levasse à igreja. Essa era uma realidade fora, foi uma decisão minha, mas que eles nunca colocaram óbice, mas não era a realidade deles. Sim. Então a minha tia Bisa, que nessa altura já tinha os seus 70 e tantos anos, ela vinha do interior aos domingos para Guarapari. Uma senhora dirigindo, ela gastava ali umas 3 horas no carrinho que ela tinha. E ela me levava na igreja, almoçava com a gente e voltava para estar na igreja dela à noite. Então ela pegava umas 6 horas de estrada por domingo. Ela fez isso durante bastante tempo, até que eu fui acolhido por algumas famílias da igreja que me buscavam, que me levavam, que me apadrinharam, para usar uma expressão. Sim. E essa igreja para onde ela me levava é a igreja onde hoje eu sou pastor. Que legal. É a única igreja onde eu tenho experiência até hoje, apesar do expediente da minha conversão ter sido lá na roça. Toda a minha trajetória como crente foi na PIB de Guarapari. Então, o evangelho chega na minha vida através da minha tia. O tempo passou, as coisas foram melhorando, eu fui estudar. A responsabilidade durante um bom tempo física do meu pai era minha. Na minha infância, eu tive que começar a ser o cuidador dele. O que é ser um cuidador de um tetraplégico? Dar banho, limpar as necessidades fisiológicas. Meu pai não podia levar o garfo à boca para se alimentar. Então alimentar-se. Deus mandou muitos sinais de graça, mas o resumo da história é esse. Eu fui estudar, fui trabalhar, pude com o tempo contratar um cuidador meio expediente, e de modo que meu pai eu batizei uma semana antes dele falecer. Minha mãe eu batizei em janeiro do ano passado. Que legal. Minha avó eu batizei já com mais de 70 anos, e hoje a família toda está com Jesus. Glória a Deus. Então estou resumindo aí 30 anos em 5 minutos. Muito legal, muito legal. Hoje você pastoreia PIB de Guarapari,
como pastor sênior lá e também é presidente da Convenção Batista Capixaba, né? Como que você lida, Rafael, com esses dois desafios e o que você encontra nessa jornada assim, de liderança, estando à frente da Igreja Batista de Guarapari, estando à frente da Convenção Batista Capixaba? Eu procuro viver aquilo que eu oriento as pessoas. A primeira coisa para eu conseguir fazer isso é definir a minha vocação. Então, eu tenho convicção da vocação, como você também tem. Agora, dentro da vocação, nós temos vários expedientes. As pessoas são vocacionadas para áreas distintas, para tempos diferentes, para segmentos variados. Eu sou pastor de igreja local. Essa é a minha vocação. Por mais que nos últimos anos, por um sopro do Espírito, eu tenha pregado em vários locais, eu não sou conferencista, eu não sou itinerante, eu sou pastor de uma igreja local. Sempre que eu tiver que escolher entre atender o convite que alguém me fez em qualquer lugar que seja e a igreja que o Senhor me confiou, minha prioridade é a igreja que eu confiei. Eu não sou carreirista denominacional. Sim. Entre uma reunião da denominação e um velório da minha igreja, é o velório da minha igreja. Sim. Ontem mesmo eu saí aqui de Recife, de Fortaleza, e fui para Guarapari sepultar uma ovelha. Eu sou pastor de igreja local. Então, essa é a primeira definição que eu tenho em mente. Quem tem uma definição da sua vocação, passa a gerir o seu tempo de uma forma mais leve, porque eu sei qual é a minha prioridade. A minha prioridade é a igreja local. Não tem muito cálculo, né? Não tem cálculo muito para fazer. Sim. Aí você pergunta, mas você prega ali, você prega colar? Sim, com a bênção da igreja local. Levando o nome da igreja local. Sendo uma extensão, uma mão estendida da igreja local. Quando você define, o resto não é peso. Sim. A Convenção Capixaba é um peso para mim? De jeito nenhum, sirvo com alegria, como extensão do ministério da igreja local. Meu ministério não é a denominação, meu ministério não é a itinerância, meu ministério é a igreja local. Todo o mais é o Espírito que vai soprando e a gente vai servindo, porque a nossa vida é servir. Eu sou pastor em tempo integral. Sim. Então minha vida ministerial é servir o tempo todo. Legal. Muitos jovens veem o ministério pastoral como algo assim pesado, difícil, desafiador, e de fato mas quais são hoje os maiores desafios que você enfrenta como líder? Primeiro é nortear as prioridades, saber diferenciar aquilo que é urgente daquilo que é prioritário. Sim. As demandas são muitas. Lidar com gente é lidar com alto fluxo de demanda. Então, otimizar e gerenciar o tempo é um grande desafio. Sim. Nós vivemos num mundo de distrações. Sim. Hoje as distrações são muitas. Por exemplo, quando as gerações que nos antecedem entravam num seminário teológico, para eles terem acesso a um livro, primeiro, não tinham todos os comentários e as teologias sistemáticas traduzidas. Nem tudo era traduzido. Segundo, livro era um negócio muito caro. Nem todo mundo podia. Nem todo mundo podia comprar. Terceiro, dentro das bibliotecas dos seminários, não tinha livro que atendesse todos os alunos. Não tinha internet, tinha nada disso. Então, o acesso era muito difícil. Então, eles davam a vida para ter acesso. Hoje, o acesso é muito fácil, mas conquanto seja o acesso muito fácil, as distrações são muitas. Hoje você tem Netflix, hoje você tem YouTube. Hoje, se você não se policia, você começa a ver Reels do Instagram e já se passaram horas e você está vendo Reels do Instagram. Então, o primeiro desafio para a nossa geração é porque nós crescemos nesse novo formato, nessa nova segmentação de mundo, um mundo cheio de distrações. Sim. Então, gerenciamento de tempo é um grande desafio. Segundo, consciência da causa. A gente tem que saber pelo que luta. O ministério não é uma plataforma de poder. Sim. O ministério não é a vaidade da rede social. Tem gente que confunde importância e relevância com popularidade. Você vive num mundo de populares, de famosos, de likes, de seguidores, né? E etc., uma bolha. E não é isso o ministério.
Às vezes as pessoas querem se engajar nisso pensando naquilo, numa possibilidade, ou numa viagem, que vai etc. conseguir ganhar. O que vai ganhar com isso, né? E, na verdade, é o que nós vamos investir na causa. Então, eu destaco como desafio gerenciar o tempo e gerenciar o coração na causa. Legal. Sobretudo para a nossa geração, cujas facilidades são muito maiores. Sim. E aí, para concluir essa parte, a facilidade geográfica. Você tinha 3 seminários há algumas décadas. A pessoa que queria entrar para a jornada ministerial, ela teria que abrir mão da vida, às vezes sem recurso, para mudar de estado, para mudar de região do Brasil. Hoje, todos os estados têm o seu seminário. Glória a Deus, eu reputo isso como uma bênção. Então, mas essa facilidade que a nossa geração desfruta, ela é uma bênção, mas ela precisa ser encarada com seriedade para que não caiamos nas armadilhas das distrações. Isso é um perigo, isso é um desafio. Boa, muito boa. E assim, lidando hoje, pastoreando uma igreja local, estando à frente, né, de uma convenção, sendo convidado para pregar no mundo todo, hoje com a Ana, com o José, como que você tem lidado assim, com o seu tempo, as suas prioridades, né, dentro disso que a gente está conversando, para que quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, possa ter também uma carga de conselho em relação a essa gestão de todas essas questões. Não preciso nem dizer, e eu acho que é até um lugar comum para todos nós, que a família é o prioritário. Mas ela não é o prioritário por um lugar comum, ou por um jargão, ou por um discurso retórico. Sim. Ela é prioritária porque ela credencia todo o resto. Se eu sou pastor de uma igreja e a igreja floresce, é porque eu tenho uma base familiar sólida que foi por mim formada. Se eu estou lá numa convenção e o povo batista do meu estado confia em mim, delega um voto a mim, é porque percebe uma solidificação familiar. Legal. Então, priorizar família, tempo da família, esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo, valorizar os recursos que Deus nos dá. Porque eu sou o primeiro a afirmar que tempo é uma questão de prioridade. Eu vivo dizendo isso. Sim. Tempo é uma questão de prioridade. A frase "eu não tenho tempo" é um insulto ao Criador do tempo. Tempo a gente prioriza. O que muitas vezes nós não temos são prioridades definidas. E a gestão desse tempo. A gestão desse tempo. Agora, a gente precisa estabelecer outra verdade paralela a essa. É que num mundo desigual como o nosso, o tempo é um valor relativo para cada realidade. Por exemplo, há pessoas nesse país que para chegar no local de trabalho precisam pegar 3 ônibus, um metrô. Horas. E que tem de jornada de itinerary 3, 4 horas. Eu moro a 4 minutos andando da igreja que eu sou pastor. Percebe? Sim. A noção de tempo, ela é prioridade? É, mas o tempo também é um recurso que a gente precisa trabalhar para valorizar. Então, nós precisamos valorizar os recursos que Deus nos dá. Muito bom. E Deus tem dado recursos à igreja brasileira. E, às vezes, nós não valorizamos. Verdade. Diferente de Atos, no capítulo 3, não nos falta prata ou ouro, como os apóstolos disseram à Porta Formosa. Hoje a gente tem prata ou ouro. Talvez nos falte a autoridade de dizer, em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Então, valorizar os recursos que Ele tem nos dado. A gente está no meio de uma convenção, olha que estrutura linda, louvado seja Deus por Muito isso. legal. É uma construção histórica, né? Estamos aqui com um grande aparato, gravando um podcast, enfim, nós temos recursos. Valorizar ao máximo os recursos que nós temos em prol do avanço do Evangelho. Porque tempo é prioridade? É. Mas há um quê relativo à realidade de cada um.
você está num ambiente de trabalho em que a pessoa na repartição A, ela demorou 4 horas para chegar ali, e na repartição B ela demorou meia hora. Quem vai render mais? Sim. A que teve que acordar 3h30 da manhã, Para conseguir enfrentar chegar. o estresse de 3 ônibus, um metrô, ou aquela que mora meia hora e tem dinheiro para pegar um Uber ou um táxi. Então, valorizar os recursos. Muito bom. Hoje, lidando com a PIB de Guarapari, nós temos vários líderes ali, né? Mas olhando para a nossa realidade também como igreja, como um todo. Não só as igrejas batistas, mas as igrejas que você tem contato. Como que você acha que as igrejas locais precisam discipular e preparar melhor os futuros líderes, futuros pastores, enfim, vocacionados, não só aqueles para o ministério pastoral, o ministério em tempo integral, mas como que a gente pode fazer isso de uma forma mais efetiva, assim? Oportunizar, e aí entenda oportunizar para posições de fala e de liderança. A realidade que eu observo, me faltam 2 estados no Brasil para que eu pregue em todos. A realidade que eu observo é que as novas gerações são vistas muitas vezes, são uma realidade, uma constatação, Sim. digo isso sem dificuldade alguma, são vistas como uma mão de obra. Quem é o jovem? O jovem é o camarada que está no data show, é o que carrega a cadeira, é o dia que, se tiver uma grande programação, é quem a gente vai chamar para limpar as cadeiras, para subir e descer as escadas com as cadeiras, é aquele que vai trocar a lâmpada lá de cima, vai resolver o vitrô, vai operar o painel de LED. Glória a Deus, é digno, aleluia. Mas a gente precisa oportunizar a juventude em outros locais. Sim. A gente precisa de jovens nas diretorias, a gente precisa de jovens nos conselhos fiscais, a gente precisa de jovens nos locais de fala dentro das igrejas. Sim. E não só nessa mão de obra, que é digna, que é louvável, que é maravilhosa, mas nós precisamos dar a esses jovens a oportunidade de sentar nas mesas agora, para que no futuro tenham interesse nessa preservação. Sim. Então eu identifico que, respondendo a sua pergunta, nós precisamos identificar as aptidões para além do operacional. O jovem hoje, ele é muito usado no operacional, mas o jovem tem uma capacidade de pensar em abstrato, Sim. de raciocinar estrategicamente, de pensar em termos de gestão. Sim. Eu tenho jovens da nossa igreja que já estão galgando altas posições em empresas do terceiro setor, empresas da tecnologia, e que precisam ser usados dentro da igreja. É isso que eu estava pensando, porque muitas vezes as empresas olham e destacam o jovem para várias posições. Por que nós não fazemos também esse movimento, né? Dentro da igreja, de observar e falar, olha, isso aqui é um excelente gestor, então vamos colocar ele para aprender sobre isso e servir dentro da igreja, né? Então eu estava pensando exatamente nisso. Até a própria faculdade e tal molda e dá recurso para que o jovem ele possa aprender mais e fazer mais ali dentro daquele ambiente. Mas não deve existir essa separação, porque senão ele vai ver a igreja só como, então é só para os mais velhos, é só para quem, né, sabe fazer. Eu tenho uma experiência, Ricardo, foi o seguinte, eu até disse isso numa palestra para pastores, se eu não me engano em São Paulo. Comecei a pregar cedo, fui consagrado ao ministério com 23, assumi a igreja com 23. Começou a surgir alguns convites para pregar. Hoje não mais, mas houve uma época que as pessoas iam me apresentar para pregar e assim, nós vamos receber agora aqui o Abdala, e apesar de jovem, isso, aquilo. E apesar de jovem, né? Aí eu lembro uma das vezes que, olha, esse aqui é o preletor, mas não se assustem não, ele não é o estagiário não, é o preletor mesmo. E sempre em tom de brincadeira, e eu sempre rindo, até porque quem tem consciência de quem é em Cristo, não sofre. Enfim, uma das outras é, apesar de jovem, a gente deu um voto de confiança de que ele vai falar direitinho. Então, cunhou-se na minha mente essa expressão, apesar de jovem, que eu ouvi sempre nos ambientes religiosos, evangélicos, que eu fui convidado lá no início.
Bem, e aí algumas coisas aconteceram também no início do ministério, lá em Guarapari. Eu fui convidado para discursar na tribuna da Assembleia Legislativa do meu estado. Legal. E o deputado proponente daquela sessão, quando terminou a minha fala, ele disse: eu estou muito satisfeito, porque tenho visto se levantar no estado do Espírito Santo lideranças jovens. E como é importante que se levantem lideranças jovens. A juventude é uma virtude que precisa ser preservada. Ok. Tempos depois eu fui convidado para dar uma palavra, talvez numa das maiores empresas que a gente tem lá no estado, e tinha uma multidão de funcionários no auditório, e me deram um microfone, eu fui dar uma palavra lá. E depois o CEO da empresa foi me agradecer e disse: eu estou muito feliz e faço questão de receber aqui esse pastor, mas não pela sua função religiosa, mas o que me fez fazer esse convite é o fato dele ser jovem. Olha só. E a juventude é uma virtude. Bem, me parece que um deputado e um empresário compreenderam aquilo que muitos colegas da religião não compreenderam. Sim. Porque às vezes que nesse tempo eu era apresentado nas igrejas, a tarja era apesar de jovens. Quando eu fui apresentado nos ambientes, as pessoas usam o termo secular, né? Na Assembleia Legislativa, numa empresa, a juventude já é exaltada, entenda a palavra exaltada, né? Como uma virtude, como um mérito, não como um demérito. Parece que um empresário e um parlamentar entenderam mais do que alguns colegas que a juventude não é depreciativa, sim, que não é apesar de jovens. Pelo contrário. Né? Mas que bom que a gente tem um jovem aqui hoje para falar conosco. Então a gente precisa ficar atento nessa realidade. Parece um cacuete da fala, ou uma coisa inexpressiva, mas que revela a realidade que está por trás, que de fato, sim, você chamar um jovem para uma preleção é uma exceção. Então eu estava ali realmente como um apesar de um jovem. Não era para eu estar. Sim, sim, sim. E você acabou de lançar o seu livro, Deus Provedor. Conta um pouquinho para a gente o que as pessoas vão encontrar dentro desse livro. O Deus Provedor foi lançado pela editora Agnus. Nele eu explico, o ponto central dele, eu explico um texto sagrado muito especial de 2 Reis 4, de 1 a 7, quando através de Eliseu Deus multiplica o azeite de uma viúva que estava desfavorecida. Explicando esse milagre, eu proponho um ponto de equilíbrio para uma teologia da provisão. Nós temos dois grandes extremos hoje no nosso meio brasileiro. A teologia, de um lado, da prosperidade, que tem ensinado por aí que Deus é um grande caixa eletrônico, que se você descobrir o valor certo, você pode comprar o favor dele, e nós rejeitamos isso. Sim. Mas, de um outro lado, você começa a surgir, sobretudo nas últimas décadas, em resposta a essa teologia, a teologia da miséria, que prega que quanto menos você tiver, mais perto de Deus você está. Quanto mais miserável, mais piedoso. Sim. Quanto menos, mais perto de Deus. E também nós rechaçamos essa ideia. E o ponto de equilíbrio entre a prosperidade e a miséria, do seu ponto de vista teológico, eu estou chamando de teologia da provisão. Portanto, o Deus provedor. Então, desenvolvo essa ideia no primeiro capítulo e, a partir do segundo, eu passo a analisar verso a verso, 2 Reis 4, de 1 a 7. O pastor Hernandes fez o prefácio, que legal. William Douglas a apresentação e alguns colegas fizeram um endosso, o pastor Pascoal, o Luiz Saião, o Irlande, pastor Irlande, o Jeremias Pereira e o Ciro Zibordi, que é da Assembleia de Deus. Muito bom. Onde as pessoas podem encontrar? Todas as plataformas digitais da e-commerce, Amazon, Mercado Livre, no site da própria editora. Legal. Disponível aí. Legal, vale a pena conferir. E se a galera quiser conhecer um pouco mais de você, saber onde você está, quais são suas redes sociais? No Instagram, rafael.abdala. Temos também no YouTube, rafael.abdala e PIB Guarapari. Estão lá todos os sermões. Muito bem, muito bem. Obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Rafael é um amigo querido, um parceiro da Life Shape Brasil, já caminha com a Life Shape há muito tempo.
E é uma alegria para nós ter esse tempo aqui e poder saber um pouquinho mais da sua vida, do seu coração, aquilo que Deus tem falado através do pastor Rafael Abdala. Deus te abençoe, nos vemos em breve.